porque as pessoas tinham que comer bastante, o máximo possível, que fazia parte do ritual, para poder vomitar dentro dessa cocheira chamada o que? Glutonaria. Hoje, na festividade do Natal, na ceia, não pode faltar o que? Um peru grandão da Cheste, né? Salada, comida. É tanta comida, meu irmão, que sobra. E para você for observar, é tantas pessoas nesse exato momento no supermercado, correndo feito doido, que tem que comprar para ceia, tem que ter comida disso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode faltar antes de meia-noite e tal, para quando chegar meia-noite tem que ter tudo isso, comer bastante, come, que estraga, não é verdade? Chega, passa mal. E ao mesmo tempo tem muitas famílias por aí que não tem, com fome, não comeram nada, e outros aí se aborrotando de comidas, vomitando, passando mal, né? É a ceia, exatamente o que era praticado por ela, por Semiramis, no ritual, é praticado dentro do Natal de hoje, que é idealizado aí como cristianismo, ok? Que não tem, repito, não tem nada a ver com Jesus. Dentro dessa festividade, de Natal, a glutonaria, né, das comidas, tem também as guirlandas. As guirlandas não pode faltar dentro dessa festividade. O que é guirlandas? São aqueles negocinhos redondinhos, né, bacana, bonitinho, bem enfeitado, né, com esse laçozinho, que coloca na porta de casa, ali fica pendurado na porta de casa, não é isso? Chama-se guirlandas, né, aquelas guirlandas. Às vezes nas empresas coloca na parede, né? Coloca na entrada da empresa. Você vai no supermercado, nas lojas também tem na entrada da porta, né? As guirlandas, coloca geralmente na entrada da porta aqui em cima, ou na porta mesmo. As guirlandas enfeitadas, tem de vários tamanhos, não é verdade? São símbolos que celebra o memorial dos deuses. Adorna-se ao mesmo tempo essas guirlandas a simbologia do chamamento e a legalidade de entrada do espírito da morte. O significado dessas guirlandas é exatamente isso, porque no ritual que Semiramis fazia lá no pinheiro da árvore, que ela praticava isso com os demais que idealizavam esse ritual, existia também, né, nessa árvore, né, e também ali ao redor várias guirlandas também penduradas e também colocadas até na árvore também. E essas guirlandas, ela tem uma simbologia de um portal de entrada de espírito da morte. Ao mesmo tempo, essas guirlandas, elas são oferecidas também para um ritual de funerais de morte. Porque nesse ritual que ela fazia tinha sacrifício de criança, como eu disse agora há pouco. As cabeças das crianças eram colocadas na árvore. E se você for observar, nos cemitérios de hoje, né, as pessoas quando vão para o cemitério, levam aqueles buquezão de flor, né, aquelas guirlandas, aquelas são chama guirlanda também, viu? Aqueles buquezão de flor grande, coloca no cemitério, nas covas, né? Ali, para que você que não saiba, e quem é feiticeiro e quem trabalha no ocultismo e quem faz parte do ocultismo das religiões orientais sabe exatamente disso, que essas guirlandas, elas representam um portal de entrada para o espírito da morte. Agora imagine bem, você na sua casa, você comprou uma guirlanda e colocou na porta de entrada da sua casa. Você, sem saber, comprou, botou. Mas só que ali está atraindo no mundo espiritual uma entrada, um portal do espírito da morte atuar na sua família, na sua casa, ou até mesmo na sua vida, em trazer todas as outras situações adversas, trágicas. Quem é feiticeiro, quem trabalha no ocultismo, no espiritismo, nessas religiões orientais, sabe exatamente disso. Então as guirlandas que você tem na sua casa, se você comprou e está aí na sua casa, ela representa isso. Entrada de um portal para o espírito da morte atuar ali, na sua família,
nos seus ou até mesmo na sua vida. Ok? Era exatamente isso que era colocado lá no ritual que ela fazia, Semiramis. É um símbolo relacionado ao deus Apolo. Traz honra a Zeus, homenageia Deméter e Semiramis, mãe de Tamuz, e também de Nirode, e ao mesmo tempo esposa. É um símbolo relacionado ao deus Apolo, a honra a Zeus, a homenagem também a Deméter e Semiramis, e também a todo o ritual a Tamuz e a Nirode, através de entrada para os espíritos e consagrações da morte. A guirlanda, viu? Ok? Você que tem aí uma aí na sua casa, ela significa isso aí, ok? Na festividade do Natal, além da árvore de Natal que nós falamos, também da glutonaria, né? Dos banquetes, da comida, falamos aqui também agora também em relação às guirlandas, as bolinhas, né? Da árvore de Natal, também eu falei, que representa as cabeças de crianças, né? Sacrificada no ritual de 0 a 2 anos. Essas bolinhas bonitinhas, né, que tem várias cores, que é colocado na árvore de Natal. Representa essas cabeças de crianças dentro do ritual do paganismo. Mas não pode faltar também nessa festividade de Natal e na ceia principalmente as velas. Nos banquetes que tem por aí de comida, de ceia, tem as velas, né? Vela de todo tipo, vela grande, vela pequena, vela de cor vermelha, azul, branca. Não é verdade? As velas é um ritual também dentro desse processo, dedicado aos deuses do pagão ancestrais. A vela acesa está fazendo nascer o ritual do Soltíssimo, mantendo vivo o Deus Sol durante a ceia, simbologia esse processo de ritual. Então a vela ela representa dentro da ceia, desse processo, dessa festividade, e principalmente também na época do paganismo, que era efetuada esse ritual, ela representa isso aqui, ao Deus do paganismo, do ancestrais, e ela acesa representa ao Deus Altíssimo, mantendo o Deus vivo, o Deus Sol, durante a ceia, como simbologia ali acesa, representando, né, vivo o Deus Sol dentro do ritual do Soltíssimo do paganismo. As velas não têm relação alguma com o calendário judaico. Se você for estudar dentro do processo do calendário judaico e do contexto histórico, as velas não têm relação alguma. E se você for ver dentro das religiões, o ocultismo, o espiritismo, né, e outras religiões, né, que tem por aí, né, Umbanda, Candomblé, são todas outras religiões afros e orientais. Você pode ver que não pode faltar uma vela, não é verdade? Até mesmo no catolicismo, dentro das igrejas católicas por aí, você vai ver durante a missa, tem lá velas acesas, né? Muitas velas acesas, né, durante a missa. Então as velas representam isso dentro desse contexto, né, de ritual, ok? O Natal é uma depressiva momento de festividade para muitas pessoas. Você sabia disso? Se torna ao mesmo tempo, pode observar, ao mesmo tempo é uma festividade, entre aspas, alegre, bonita, feliz, mas ao espírito natalino que é envolvido em todo esse processo de falsidade, de mentira, ele traz o que? Uma realidade profunda que se chama o que? Depressiva. O que tem de pessoas nesse exato momento, principalmente nessa época, pessoas que se tornam depressivas através dessa festividade, porque elas começam a imaginar a falta do pai, a falta da mãe, do irmão, se sente ao mesmo tempo nesse momento de festividade e de celebração, muitas pessoas, isso é comprovado, tristes, amarguradas,
desoladas, depressivas. Muitas ficam tristes nas celebridades de Natal. É o que mais acontece. Mas não era para ser assim, porque não é o Espírito de Deus. Se o Natal é feito, é celebrado para Jesus, Jesus é alegre, Jesus não é triste, Jesus é alegria, Jesus é maravilha, né? De alegria, de paz, de gozo, Jesus. Então, se Jesus faz parte desse contexto, o Espírito Santo não é para as pessoas ficar tristes, amargurada, depressiva, não. Então daí dá para você tirar mais um contexto de raciocínio, de pensar, de refletir, que é uma realidade. Hoje, muitas pessoas hoje, ao mesmo tempo, estão celebrando o Natal e tudo, mas ao mesmo tempo estão tristes, amarguradas, depressivas. Aonde é que o Espírito de Deus, aonde é que Jesus vai trazer isso para a minha vida, para a sua vida? Depressão, tristeza, amargura, não. Jesus, o Espírito Santo, dentro de mim, dentro de você, ele traz alegria, paz, gozo, felicidade, prazer de viver, prazer de celebrar, de glorificar seu nome, ok? Então, nessa festa natalina, um dos pontos também que acontece é isso. É muita alegria, entre aspas, uma alegria passageira, porque é uma alegria passageira. Termina. Então, pode observar o que eu estou lhe dizendo. Depois do dia 25, essas mesmas pessoas que estavam lhe abraçando, lhe sorrindo para você, lhe desejando tudo de bom, pise no calo dela, ou dele. No dia 26, você pise no calo dela ou dele. Faça alguma coisa de errada sem querer, para você ver o que vai acontecer com você. Faça. Essas mesmas pessoas mudam por completo a feição, o rosto, tudo. O espírito de alegria, de falsidade, passa de repente porque ficou para trás. Só que na realidade, quem tem o Espírito Santo de Deus, repito aqui, e quem tem Deus na vida, não é passageiro não, é eterno. Em algum momento da nossa trajetória caminhada cristã, a gente pode até se entristecer por alguma situação, se decepcionar. Mas isso não perdura, porque nós temos o Espírito Santo que não permite isso na minha vida, na tua vida, e nós, recebe o auxílio dele, e aquela tristeza, aquela angústia, aquela situação sai de repente, não perdura. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós não permite isso. Mas você que diz que celebra o Natal para Jesus, para o nascimento de Jesus, que é para Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, você é para ter uma vida constante com Deus na sua vida, em celebração, de alegria, de paz, de gozo, constantemente. Não é simplesmente 1, 2 dias não. Isso tem que ser contínuo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é isso, ele é paz, alegria, ele é gozo, ele é felicidade. Ele é, a sustentabilidade de poder na minha e na tua vida tem que ser. E ele é isso. Amém? Então muitas pessoas ficam nesse ponto assim, depressivas. Sabe por quê? Porque estão sendo enganadas pelo espírito natalício. É isso que se dá por causa da opressão, por causa da mentira, do paganismo que entrou nas igrejas. Ao mesmo tempo vem uma opressão muito forte na vida das pessoas. Só pode observar. Nesse mesmo período do Natal tem muitas pessoas oprimidas. Há opressão grande sobre elas. Como é que pode? Se é uma festividade para Jesus, para o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus ali no convívio dessa interligação, se ele está. Então as pessoas não é para estar oprimida, depressiva. As pessoas é para estar feliz e alegre constantemente, não simplesmente só naquele momento específico ali de celebração, mas durante todo o decorrer do dia e depois e por diante. Mas o que acontece são pessoas, por causa da opressão do sistema do espírito natalício que o inimigo opera, as pessoas ficam dessa forma, depressiva, por causa da opressão que é muito forte. E por causa disso também,
Ao mesmo tempo, por causa do engano, que o inimigo trabalha com engano e com mentira, ele tem trabalhado na mente de muitas pessoas cristãs que tem trazido isso para dentro das igrejas. E as igrejas hoje, uma grande parte das igrejas hoje, através dos líderes, tem caído na cilada do diabo e tem também ao mesmo tempo praticado tais rituais sem perceber que estão erradas, né? Tem praticado tais rituais e celebrado tais rituais e quando passa essa celebração de rituais, você pode observar que muitos crentes, principalmente, vivem cabisbaixo. Pode observar isso. Muitos crentes vivem cabisbaixo, entristecido, oprimido, amargurado, tristes, sem alegria no rosto, não tem, sabe, o prazer nem de dar um glória. Sabe por quê? Porque estão participando de situações de anos e anos, que é ensinado, que é implantado, e não sabe por quê. Por que a sua vida espiritual não evolui? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, a sua vida espiritual não evolui, não amadurece, não evolui, permanece na mesma coisa ou pior. Porque infelizmente continua praticando, obedecendo doutrina de homens. Não obedeça a doutrina de homens, obedeça a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você não ser desobediente ao seu pastor, seu líder, não é isso não. Obedeça ao seu pastor, seu líder, mas dentro da palavra. As ovelhas que Deus colocou na minha mão, que eu tenho a obrigação de ensinar a verdade, elas têm que me obedecer dentro da palavra. Se estiver fora da palavra, do contexto histórico bíblico, elas não têm a obrigação de me obedecer não. Minha vai me obedecer se eu ensinar dentro da palavra o que Deus está ordenando ser ensinado. A verdade. Não é se for inventar a cor da minha cabeça. Não. Se eu inventar a cor da minha cabeça, primeiro, o risco muito grande de eu perder minha salvação. Porque eu vou prestar conta com Deus. Todos nós vamos prestar conta com o Eterno. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E principalmente eu e você que somos pastores, que temos ovelha para ensinar o que é a verdade, o que é correto perante os olhos de Deus. E ai daquele que ensinar o que é o contrário, que orientar essas ovelhas ao caminho errado. A palavra de Deus diz em Apocalipse, que diz que eu não posso acrescentar e nem diminuir o que está nesse livro aqui, porque se tiver algo a mais ou algo a menos do que eu ensinado aqui nesse livro, e passar, eu acrescentar ou diminuir, as pragas que está sobre esse livro vai vir sobre mim ou sobre vós. E poderemos perder a salvação por causa disso também. Por induzir as pessoas e cair no erro e estar praticando o que é errado. E a culpa disso, primeiro, é nossa como líder de ensinar errado. Segundo, são as próprias pessoas, que muitas delas também não querem estudar, não querem ler a palavra, não querem ler a Bíblia, não querem pesquisar, não querem se aprofundar na história. Porque o dever de você aí do outro lado que está me escutando, não só me escutar, me ouvir esse ensinamento, esse estudo, que é um resumo do que eu estou trazendo para você, mas eu creio que você está entendendo o que eu estou falando aqui no nome de Jesus. É você também estudar a Bíblia, pesquisar a história, os contextos históricos e bíblicos, para que você não seja enganado por ninguém. Infelizmente, muitos crentes hoje, muitos cristãos hoje estão, se deixam se levar por aí, por conversa de A e por conversa de B. Se você tiver conhecimento histórico da palavra de Deus, fundamentos bíblicos, daquilo que Deus nos ensina, você não vai ser enganado por ninguém. Pode ser quem for. Você vai exatamente obedecer o que Deus nos ensina, o que está na sua palavra.
Infelizmente, os cristãos recebem um pouco do paganismo e recebem um pouco do cristianismo hoje dentro das igrejas, porque é implantado isso em muitas igrejas. Então eu vejo por aí pessoas, né, que tem a doutrina de igreja, né? Não, a irmã fulano pode usar calça porque é pecado. Vai pro inferno. O irmão ciclano não pode usar barba porque vai pro inferno. O irmão ciclano não pode usar uma bermuda porque não é de homem de Deus, vai pro inferno. E essas mesmas pessoas que proíbem isso, porque biblicamente não tem também falando sobre isso, força esses irmãos celebrar quem? Uma cantada de Natal, uma festividade de Natal, e dizer ao mesmo tempo esses irmãos e dizer: não, nós estamos celebrando aqui o nascimento de Jesus porque é para Jesus. É no mesmo período? É a mesma data? É, mas é para Jesus, para o nascimento de Jesus, para o Filho de Deus. Meu irmão, a Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não manda celebrar o nascimento de Jesus. E mesmo que você faça com seu coração voltado para Jesus, exatamente na mesma data, querendo ou não, você está dentro de um contexto, sabe, daquele dia específico, no mundo espiritual, ali, que foi interligado para aquele, sabe, aquele ponto estratégico que o inimigo implantou, idealizou, aquele dia ali, apesar que todo dia é santo e é de Deus, mas aquele dia específico ali o inimigo, né, a palavra diz, né, diz que o mundo jaz o maligno, aquele princípio, aquele ritual ali foi especificamente para aquele dia. Então, se você quer celebrar, celebre para outro dia, celebre outra data, outro dia, apesar que a palavra de Deus não nos ordena celebrar o nascimento de Jesus Cristo, não. Ela nos ordena celebrar sim a sua morte dentro da santa ceia do Senhor. Celebrar em memória de mim até que eu venha. Aleluia, louvado seja Deus. Então hoje, muitos cristãos hoje, dentro das igrejas, grandes partes das igrejas hoje, estão recebendo um pouco de cristianismo e um pouco de paganismo. Dentro desse contexto natalício. E muitos irmãos estão mortos espirituais. Pastores, presbíteros, evangelistas, cantores, irmãos, membros, você pode ver. Mortos espirituais. Não tem evolução espiritual, não tem, sabe por quê? Porque estão participando de coisas que não deveriam participar ao mesmo tempo. Estão tentando cristianizar, como o catolicismo fez, passar uma maquiagem. Só que ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus, ninguém engana Jesus. Ah, nesse período agora, vamos aproveitar para evangelizar. Quer dizer que você passou o ano todinho, aí vem querer evangelizar agora. Você teve a oportunidade, você teve o ano todinho para evangelizar, para você ir num hospital, para você ir, sabe, num presídio, para você ir numa favela, para você ir nas ruas, para você ir nas casas, ir no ônibus, na praça. Você teve o ano todinho para evangelizar, falar pro amor de Jesus. Aí você agora vem com essa desculpa fiada para cima de mim e dizer: não, vamos aproveitar essa data do Natal para evangelizar. Você pensa que Deus, você pensa que vai enganar Deus, é? Você pensa que vai enganar Deus, o Espírito Santo? Me desculpe eu falar com a minha sinceridade, que sempre eu sou sincero com as pessoas. Deus não é menino. Você tem um ano todinho. É a mesma coisa do São João, né? Quando chega no meio do ano, tem essas festividades de São João, Santo Antônio, não sei o que. Aí tem muitas igrejas por aí que inventam, né, quadrilha junina gospel. Não, vamos aproveitar esse período da festa junina para nós fazer uma quadrilha, para nós evangelizar e ganhar alma para Jesus. É a mesma coisa. Outra festa pagã. Aí você acha que engana Deus com isso, é? O carnaval, tem igreja por aí que faz bloco de carnaval, carnaval gospel. Sai na rua com bloco, com os irmãos, dançando, carnaval gospel. Todos os anos tem as igrejas aí fazendo isso. Não, vamos aproveitar para evangelizar. E o restante do ano não quer ir.
A maioria desses irmãos que fica afoito, eu não estou julgando não, meu irmão, eu estou falando que é a verdade que eu vejo. A maioria desses irmãos que fica afoito de querer participar do carnaval gospel, da festa junina gospel, do Natal, né, do nascimento de Jesus, esse mesmos irmão que fica empolgado para evangelizar nesse período, no decorrer do restante do ano, se você chamar a maioria desses irmãos, inventa uma desculpa. Não, hoje eu não posso evangelizar porque eu vou não sei para onde. Não, eu não vou porque tem um aniversário. Não, porque eu estou doente. Não, porque eu tenho isso. Não, é desse jeito, é a realidade. Quando é nessas datas comemorativas de festas que não tem nada a ver com Deus, a maioria desses irmãos estão de prontidão. Ô pastor, que ideia bacana, vamos ganhar uma para Jesus. No carnaval, na festa junina e no Natal. Porque o momento é agora. Aí fica tudo empolgado. Quando passa, quando o pastor chama, meus irmãos, vamos se reunir para nós evangelizar. A maioria diz, ô pastor, hoje não dá certo não. Não, no sábado não dá, na semana não dá. Hein? E aí? Não estou julgando não, meus irmãos. Eu estou contando aqui os fatos e a realidade que é o que está acontecendo dentro, no meio do contexto do povo de Deus, nas igrejas, na maioria das igrejas. E a culpa é de muitos líderes e pastores que ainda influencia, ainda se coloca na posição de fazer isso. Conhecedores da palavra, conhecedor das escrituras, ainda faz isso. Mas como eu disse agora há pouco, tanto eles como eu vamos prestar conta diante de Deus. Vamos prestar conta diante de Deus. Ok? Porque, meu irmão, não entra, meu irmão, não entra, meu irmão, minha irmã, não entra na minha cabeça, uma comunhão entre trevas e luz. Não tem como, irmãos, a comunhão treva e luz, não tem como. Ou você é luz ou você é treva. Ou você é luz ou você é treva. Você não pode ser treva e ser luz. Você tem que ser um ou outro. Ou você é de Cristo mesmo, ou então você é do diabo. Ou você é de luz de verdade, ou então você é das trevas. Esse negócio do cabo de não, eu sou luz, mas eu quero que, sabe, fazer um pouquinho de uma situação aqui para tentar enganar. Aquela passagem que o apóstolo Paulo